Graça e a paz. Amém. Graça e paz. Amém. Amados, nós vamos fazer a leitura do texto da nossa ministração essa noite. Daniel capítulo 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à porta do grande rio Equidequel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou forças em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, nós oramos e buscamos a tua face gloriosa. Somos dependentes, Senhor, do teu operar, do teu agir. Espírito poderoso de Deus, que compreende a natureza humana, sabe da nossa fragilidade, da nossa pequenez, sabes perfeitamente o que vai na mente de cada um de nós. Nós somos dependentes do teu falar e do teu agir. Age sobre nós, fala, Espírito poderoso de Deus, através da tua palavra, e ministra aos nossos corações. Amém. Amados irmãos, é um texto do Antigo Testamento, um período que foi escrito esse texto. O povo de Deus estava preso, estava em prisão na Babilônia. É um período em que a história de Israel já havia passado por grandes mudanças. Esse período histórico de Daniel é o período do segundo cativeiro. O primeiro cativeiro que acometeu Israel como nação foi em 722 a.C. O cativeiro babilônico ocorreu em 560 a.C. e durou 70 anos. A diferença entre o primeiro cativeiro e o segundo cativeiro é que no primeiro cativeiro, as 10 tribos, as tribos que foram levadas, elas não retornaram mais.
O povo não teve mais retorno, se dispersaram, as terras foram ocupadas por outras nações. O segundo cativeiro acometeu Judá, o reino do sul. Então, nesse período histórico, nós tínhamos o reino do norte, onde Israel estava dividido entre reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos. No reino do sul ainda existiam os reis da descendência de Davi. No reino do norte já não existia mais descendentes de Davi reinando. E houve grandes mudanças, muitos reis passaram e muitos caíram. O reino do norte era um reino onde o povo estava dividido, onde o povo começou a adorar imagens de escultura, e Deus havia dito a eles que eles iriam passar por essa provação como passou. Posteriormente, o reino do sul também veio a cair por causa de orgulho, por causa de presunção, por arrogância e até mesmo por reis que não foram condizentes com aquilo que Deus havia determinado. O que nós aprendemos, amados irmãos, é que nós vivenciamos e vivemos no mundo, e mesmo aparente, a vida humana, a vida entre as nações, dá-se a entender que o mundo caminha e são os homens que decidem as coisas. Essa é uma aparência falsa. O homem tem a impressão que pode dirigir a sua vida, o homem tem a impressão que tem comando e destreza sobre a sua vida. Isso não passa de uma ilusão. Nós não temos comando de quase nada, nós não temos garantia de pouquíssimas coisas. Vivenciamos aqui, temos uma memória que parte da nossa infância, e cada um de nós temos uma identidade, temos um perfil psicológico. Esse perfil que nós temos e a forma como nós agimos e como nós conduzimos a nossa vida, tudo tem a ver com a forma como nós fomos criados pelos nossos pais. E isso por aqueles que tiveram pai e mãe. Algumas pessoas nem conheceram seu pai, outros nem foram criados pela própria mãe. Tudo isso influencia a forma de pensar dos seres humanos. Como é que nós, hoje, no século 21, podemos ler um texto que foi escrito há tantos séculos atrás, e esse texto ser significativo para nós nos dias atuais? Poderíamos até dizer que Daniel, da forma como foi escrito, no período em que foi escrito, não teria mais nada a acrescentar para nós. Afinal de contas, isso foi escrito para o povo de Israel. Nós não somos judeus, não somos o povo de Israel, não temos essa descendência. Então, por que nós temos que ouvir, ler e entender a respeito de um texto tão antigo? É porque o Deus que falou com Daniel é o mesmo Deus que fala com você hoje e fala comigo hoje. Porque Deus, ele é atemporal, não existe um tempo para Deus. A história, sim, ela se passa, os homens nascem, morrem, os reinos se levantam e caem, os governos surgem e depois são destruídos, os impérios, eles se levantam e posteriormente caem. Tudo no mundo envelhece, tudo no mundo deteriora, todas as coisas se frustram, destroem-se e vão pelo tempo. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que não sofre a ação do tempo. O tempo não influencia em nada, porque Deus não envelhece, Ele é sempre o mesmo. Deus é todo poderoso. Mesmo que grande parte do mundo desconheça esse Deus, mesmo que grande parte dos homens tentem viver ou tentam viver da forma que acham melhor a sua vida, isso, amados irmãos, não neutraliza e não anula as ações de Deus. Deus continua sendo Deus, mesmo que a humanidade toda dissesse que Ele não existe. Isso não muda. Deus continua sendo poderoso, continua agindo através dos séculos. E quem é o homem para poder fazer algo e garantir alguma coisa? Quem somos nós para poder sustentar durante muito tempo uma opinião? Somente a existência de um Deus
que prova através da palavra que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele tem poder de atuar sobre o mundo, e aqueles que se rendem a Ele são alcançados pela sua graça. O que nós temos e fazemos aqui essa noite é reconhecer que Deus existe, é reconhecer que Ele é poderoso, é reconhecer que Ele tem domínio sobre a natureza e sobre a história, reconhecer que Ele tem domínio sobre as nossas vidas, reconhecer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós possamos imaginar, o que a humanidade pode projetar. Deus vai muito além de qualquer coisa diante da natureza. E esse texto, ele nos traz algo de sobrenatural. Ele mostra um período histórico que havia sido predito por profetas e aconteceu exatamente como Deus disse na boca dos profetas. Levantou-se profetas para o reino do norte e disse para eles: vocês serão levados cativos. Levantou-se profeta no reino do sul, como Isaías, Jeremias. Foram profetas que falaram. O profeta Jeremias foi um profeta que falou antes do cativeiro, e foi um profeta que viu quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Ezequiel foi um profeta que foi levantado por Deus, que foi levado cativo para a Babilônia. E nós lemos hoje a respeito de outro, que era Daniel, que foi levado jovem, e nesse período histórico que nós lemos já era um homem com a idade mais avançada, já havia passado muitas experiências com Deus, estava bem próximo, pois nesse período histórico já havia sido liberado uma parte do povo para retornar para Jerusalém, para tentar reconstruir o templo. Tudo aquilo que Deus havia dito, Deus disse na boca do profeta Jeremias, que o povo seria levado cativo para a Babilônia, mas eles voltariam. Deus havia dito para o profeta: compra um lote de terra, para que eles saibam que eu estou falando a verdade. Vocês serão cativos, mas retornarão para a sua terra. E esse período, amados irmãos, é um período onde as coisas estavam concluindo, onde a profecia estava chegando no auge da sua completude. E tudo isso Deus fez com Israel, e a história gravou para que eu e você vivamos no atual século 21, crendo que nós servimos um Deus que confirma a sua palavra, um Deus que responde a um povo que clama, a um Deus que ouve a oração dos seus filhos, a um Deus que olha para nós com olhar de misericórdia, com olhar de amor, mesmo que todos e alguns até digam que nós somos ignorantes, que nós somos um povo que não entende de coisa alguma, apenas acostumados a seguir como cegos, a fazer aquilo que a liderança manda, como se fôssemos um povo que não pensa, um povo que não entende as coisas. Mas a Bíblia que nós temos em mãos, ela é prova de que nós não somos um povo que não sabe para onde vai, de que nós não somos um povo desorientado e fanático, que nós não somos um povo que não tem mais o que fazer e por isso vem para a igreja, porque não tem entendimento, porque não tem sabedoria. Muito pelo contrário, irmãos, a sabedoria do mundo apenas afunda os seres humanos. Aquilo que os homens acham que tem grande valor só trazem frustração e engano. Mas a verdadeira sabedoria está em adorar a Deus, em reconhecer que Ele é Senhor do universo e que nós, pela sua misericórdia, fomos alcançados por Ele, porque não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas foi Ele, pela sua grata e infinita misericórdia, que nos escolheu. E nós estamos aqui porque Ele quer que nós estejamos aqui. E nós estamos nesse local porque Ele escolheu que estivéssemos nesse local.
Estamos aqui nessa noite porque Ele designou que estivéssemos aqui essa noite. Ele tem domínio sobre todas as coisas. É nisso que nós cremos. É exatamente isso que essa palavra diz. Daniel recebeu da parte de Deus uma visão. Ele entendeu parte daquilo que Deus deu a ele, de que alguns reinos se levantariam e haveria grande luta e haveria grande batalha, e ele estava um tanto confuso, embaraçado com aquilo, o seu sentimento estava um pouco atordoado, e ele fez aquilo que todo crente deve fazer: entrar em oração na presença de Deus, esperando a resposta do Senhor. Daniel orou. Era um homem reservado, era um homem aplicado, era um homem dedicado às coisas de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era habituado a fazer jejum, apresentar a sua vida diante do Senhor. Foi jovem, tornou-se adulto e era um homem consagrado a Deus. Quando o Senhor mostra isso a ele ora e pede: Senhor, me dê entendimento disso. E no primeiro dia em que ele orou, o Senhor respondeu. Porém, aí entra algo extraordinário: o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele existe. Os seres celestiais existem e são seres poderosos. Os seres celestiais, eles estão e nós não podemos enxergá-los, a não ser que Deus autorize algum ser a se materializar. Mas eles estão e podem estar aqui nessa noite, pode estar lá na porta, pode estar aqui no púlpito, nós não enxergamos, mas eles estão à disposição do povo de Deus. Existem seres celestiais que adoram Deus em tempo integral. São serafins, são os querubins, são seres celestiais que foram criados para adorar a Deus. Mas existem os arcanjos, os anjos, que são um exército de Deus. E esses seres celestiais foram ludibriados por Lúcifer e foram lançados nas trevas exteriores. Saíram da presença de Deus e foram lançados no mundo. Veja, amados irmãos, que muitos adoram esse mundo como se fosse a coisa melhor. Mas os seres celestiais saíram da presença de Deus e foram lançados no mundo como castigo. Se o mundo fosse algo bom, esses seres celestiais não teriam sido lançados no mundo, teriam sido lançados em outro lugar, mas eles foram afastados da presença de Deus. Uma terça parte dos anjos deixaram de ser celestiais e passaram a tornar-se agora como demônios, como seres caídos. Se uma terça parte caiu, nós temos 2/3 que continuam com o Senhor. Então aqueles que estão são muito maiores do que aqueles que caíram. E mesmo assim, esses seres que estão no mundo, esses seres que foram decaídos, estão a perturbar a humanidade, a arrastar os homens para a perdição, a perturbarem a mente de muitos homens, a envolverem grande parte do mundo em religiões absurdas, a envolverem os homens em espiritismo, a envolverem os homens em tantas coisas para afastá-los de Deus. E são nações inteiras enredadas por espíritos maus. São muitos povos que estão subjugados por esses espíritos imundos. Mas grande parte do povo tem sido resgatado por Deus. Nós fazemos parte desse povo. Nós somos hoje espalhados por esse mundo mais de 2 bilhões de cristãos, fora aqueles que já não estão mais entre nós. São bilhões e bilhões de homens e mulheres que foram resgatados da maldição eterna, resgatados da perdição eterna, estão adorando ao Senhor nesse momento. Muitos aqui nesse Brasil gigantesco estão louvando ao Senhor. Muitos estão adorando a Deus, clamando ao Pai Celestial. Isso alegra o coração de Deus. É obra de Deus o homem
reconhecer a sua grandiosidade. Quando Daniel teve a visão desse ser celestial, ele não conseguiu ficar em pé. Diz o texto que ele viu aquele ser tão reluzente, tão esplêndido, tão magnífico. E ele diz no texto que ele só viu. Os outros que estavam com ele não viram, mas por ver a fisionomia de Daniel, que ficou tão mudada, por ver como Daniel ficou tão atormentado e assustado, que aqueles companheiros de Daniel fugiram e deixaram ele só. E ele viu aquele ser diante dele, e ele estava, como diz o texto, quase que desmaiado. E aquele ser toca nele e manda ele levantar. E diz para ele: eu vim por tua causa. Daniel certamente era um homem consagrado a Deus. Você e eu também fomos chamados pelo mesmo Deus para adorá-lo, para reverenciá-lo. Entre os homens não existe grande nem pequeno, todos somos da mesma dimensão, somos servos do Deus vivo. Da mesma forma que o Senhor agiu e respondeu a Daniel, Ele responde a você e a mim também. Eu creio nessa ação poderosa de Deus, porque Deus já respondeu para mim, não uma, mas diversas vezes. E não por eu ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Eu sei o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho, e a gente falha em muitas coisas. Nós cometemos vários erros por causa do temperamento, por causa da forma de pensar, e se fôssemos sermos avaliados pelos nossos erros, qual de nós subsistiria? Ou qual de nós poderia falar alguma coisa? É somente pela misericórdia de Deus que nós nos posicionamos. Amado irmão e irmã, esse texto ele vem trazer para nós algo de extraordinário. Abrir esse precedente, mostrar para nós que enquanto nós estamos aqui no nosso dia a dia, existe no mundo espiritual uma luta travada. Existem seres espirituais provavelmente defendendo a tua causa, defendendo a tua vida, te auxiliando de alguma coisa, porque é assim que o texto nos diz, o Salmo nos fala a respeito disso, que o Senhor manda anjos que estejam a nosso favor, que estão em volta, nos guardando, nos livrando. A palavra de Deus é verdadeira, eu creio nessa palavra. Esses seres que às vezes em algumas igrejas, quando falam de anjos, as pessoas ficam transtornadas. Eles estão para te servir e para me servir. Eles são servos do Deus vivo, têm uma função no reino espiritual. E esse texto, ele abre esse precedente de entendimento no mundo espiritual. E ele diz, no primeiro dia, Daniel, no primeiro dia, Deus ouviu e enviou-me para trazer a resposta, mas eu fui impedido de trazer-te a resposta, porque aquele príncipe da Pérsia, ou seja, um outro ser espiritual, tão poderoso quanto, interpelou e não deixou que aquele ser espiritual chegasse. Foi necessário que outro arcanjo tão poderoso quanto interviesse e entrasse na luta para que este anjo pudesse trazer a mensagem para Daniel. E o texto nos diz que durante 21 dias, enquanto Daniel persistia em oração, aquele ser celestial estava em batalha no mundo espiritual para tentar passar pelo príncipe da Pérsia. Essa é uma linguagem que ele usa para mostrar que existe no mundo espiritual seres que estão em determinada área, e nesse caso específico era um ser também espiritual defendendo a Pérsia. E Deus envia um arcanjo e ele não consegue chegar. Dá para você imaginar que nesse exato momento batalhas estão acontecendo por tua causa?
Você pode imaginar que no mundo espiritual o Senhor pode ter te respondido já há muito tempo, mas até agora a resposta não chegou porque está sendo impedido. Eu posso deduzir isso porque a Bíblia me permite deduzir essas coisas. E que existe um impedimento. Por esse motivo é que essa palavra vem para você essa noite, para que você entenda que o crente não pode viver uma vida despreocupada, que o cristão não pode viver como se tivesse tudo às mil maravilhas. Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual, e o cristão não pode viver, irmãos, de papo pro ar, olhando as coisas acontecerem e não entrar na presença de Deus numa batalha espiritual. Porque enquanto a resposta não veio, Daniel continuava orando, Daniel continuava jejuando, Daniel continuava se prostrando diante de Deus, até que a resposta veio. E se você deseja obter resposta do Senhor, não desista da tua peleja. Entenda que no mundo espiritual pode estar seres lá impedindo a bênção de chegar, impedindo aquele teu ente querido de ouvir, impedindo aquele teu ente querido de ir na casa de Deus. Por isso que nós estamos sendo convocados para essa batalha. Porque Daniel batalhava em oração, enquanto o ser celestial lutava no mundo espiritual. Até o ponto que foi necessário um outro servir, para que aquele que tinha mensagem, veja como que no mundo espiritual acontecem as coisas. Não foi Miguel que veio trazer a mensagem para Daniel, foi o primeiro arcanjo que recebeu a mensagem, que veio trazer. O que o arcanjo Miguel fez foi assumir a batalha no lugar do arcanjo, para que ele pudesse passar. Que forças são essas que impedem um anjo, um arcanjo, de trazer a resposta? Sabe que forças são essas? São as mesmas que Deus permitiu e permite que esteja nesse mundo, para provar e tratar com cada um de nós. Deus conhece a humanidade que Ele criou. Ele sabe o quanto nós necessitamos sermos trabalhados, sermos transformados. O nosso intelecto também precisa ser alterado, a nossa fé precisa ser alterada, a forma de pensar, a forma de agir. Por isso que essas coisas chegaram, esse conhecimento chegou até nós. Porque a vida, amados irmãos, do cristão, ela deve ser uma luta constante, luta contra o pecado, luta contra a preguiça, luta contra a falta de interesse em coisas espirituais. Nós nos interessamos por tanta coisa que não é espiritual, e quando a coisa é espiritual nós temos dificuldade. E de onde vem essa dificuldade? De onde vem tanta dificuldade de fazer as coisas para a obra de Deus? De onde vem tanta dificuldade de estar na casa de Deus, de ouvir as coisas de Deus? É 1 hora, no máximo, aqui 1h30. Nós passamos às vezes muito tempo fazendo coisas que talvez não tenha tanto proveito assim. Mas por que vir para a igreja é tão difícil? Porque para algumas pessoas fazer a obra de Deus é uma peleja tão grande. É apenas a vontade do homem? É apenas o meu querer? Não é isso, irmãos. Existem impedimentos que você não enxerga, que eu não consigo ver, mas existem. Existem esses seres, e nós somos convocados para essa batalha. Nós somos convocados para entrar no campo de batalha, revestidos com a couraça, calçados os pés na preparação do Evangelho, com o escudo da fé. Paulo tinha essa visão, manejando a espada, conhecendo a palavra de Deus,
A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela é alimento, ela é arma, ela é subsídio para as nossas vidas. São tantas as coisas que o Senhor tem nos favorecido, e nós estamos aqui exatamente para isso. É uma das funções da liderança, estar orientando, ensinando, e por mais que a gente se esforce, são pouquíssimos os que se interessam, amados irmãos. Pouquíssimos. E continua. Meses após meses, passa ano e não há interesse, não há envolvimento e não há percepção. O envolvimento com as coisas celestiais, elas partem do momento em que você entende que existe uma batalha. Talvez a derrota de tantos crentes em suas vidas morais se deva ao fato de não levarem a sério um combate e não se posicionarem como soldados. Muito crente fracassa na sua vida espiritual porque não encara isso com a seriedade que deveria encarar. Quase muitas coisas que o homem faz, resolve fazer, não é fácil, né? Estudar é enfadonho, mas aqueles que venceram, conseguiram fazer um curso, né? Tiveram e têm uma vida nesse mundo melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas aqueles que talvez não tiveram oportunidade, ou quando tiveram oportunidade não tiveram coragem de terminar um curso, fazer algo, reclamam da sua dificuldade. Enfrentar desafios é algo para alguém que tem coragem. Muitos desistem só de ouvir falar na palavra desafio e não tem experiências com Deus porque não tem coragem de entrar na batalha. Não são todos que têm coragem, isso é evidente. Não são todos que são chamados para a frente de batalha, nós também sabemos disso. Mas uma coisa nós podemos levar em consideração é que aqueles que se interessam e se esforçam, eles alcançam vitória. A Bíblia mostra isso perfeitamente. Se não houver um esforço para vencer a nossa preguiça, para vencer o descaso, para vencer as circunstâncias, os anos vão continuar passando e nós não vamos ter experiências com o Senhor. As coisas não mudam, amados irmãos, apenas porque os anos estão passando. Eu vou esperar mais um tempo. Espera mais um tempo, espera mais um ano, espera mais 10, vai continuar do mesmo jeito, talvez pior ainda. É necessário atitude, é necessário se colocar na posição, senão nada acontece, apenas nós envelhecemos. Tudo envelhece. E principalmente nós envelhecemos muito rápido. E quando você se der por conta, já se passaram muitos anos. E você pode olhar para trás e não enxergar nada que você tenha feito para a obra de Deus. Nada que você possa falar, eu me esforcei para que a obra de Deus alcançasse. O que o Espírito Santo de Deus quer, amados irmãos, é que nós nos esforcemos. É que nós nos coloquemos na posição de soldados. Não soldados medrosos que voltam para trás, não soldados que não sabem se posicionar diante da batalha e dão as costas para o inimigo, não soldados que não se revestem da couraça, não soldados que não colocam e calçam seus pés, mas soldados que têm postura diante desse mundo tenebroso. E olham para esse mundo como um lugar para batalhar, não um lugar para abraçar, não um lugar para apenas admirar, mas entender que no mundo espiritual, para que as pessoas sejam libertas, é necessário que pessoas corajosas entrem na brecha para resgatar aqueles que estão caídos, sendo arrastados pelo inimigo. E quem é corajoso o suficiente para isso? É isso que o Espírito Santo chama. Quem tem coragem de dizer, eis-me aqui, eu entro nessa batalha.
quando na realidade nós nos preocupamos 99% conosco. 99% do tempo que nós estamos acordados, nos preocupamos única e exclusivamente com a nossa vida. E tudo mais, não é minha responsabilidade, outro que assuma. É assim que funciona? Daniel, ele estava morando no palácio. Daniel tinha a melhor comida, a melhor bebida, não estava sofrendo. E por que ele estava batalhando tanto, sendo que ele não estava sofrendo, nem passando por provações, nem privações? É porque ele entendia a posição dele. Ele entendia que ele não estava ali para desfrutar das coisas do palácio, ele não estava ali para desfrutar das coisas que estavam sendo cedido a ele, ele estava ali para interceder pelo seu povo. E ele fez isso. E graças a Deus, por um que intercedeu, o Senhor ouviu e respondeu. Você é importante, irmão, irmã, no mundo espiritual. O teu tempo disponível para o Senhor, o tempo em que você se coloca na brecha, é imprescindível no mundo espiritual. Você pode resgatar milhares de almas, você pode mudar a história de muita gente, se nós entrarmos nesse mundo espiritual como soldados, revestidos, pensando nas coisas não somente nesse mundo, mas nas coisas espirituais. A vitória no mundo espiritual, a vitória pessoal, a sua vitória pessoal e a vitória daqueles por quem você tem intercedido, depende do seu tempo de apresentação diante do Senhor. Você crê nisso? O Senhor, Ele animou através daquele ser celestial a Daniel. Daniel estava caído, quebrado, não conseguia nem ficar em pé. Foi necessário que aquele arcanjo tocasse nele. Quando o Senhor permite que nós sejamos tocados, não é para te colocar para baixo. A palavra não vem para apontar o dedo para você. A palavra vem para te levantar. Para o Senhor está falando: eu confio, eu creio que você é capaz. Se não fosse assim, essa palavra não viria para nós essa noite. Se o Senhor não estivesse colocando em você e em mim algo a mais, nós não seríamos ministrados com isso, iríamos ministrar a outro povo. Mas é porque aqui existem pessoas que o Senhor quer levantar como atalaia. O Senhor tem pessoas levantar aqui nesse lugar para colocar diante dessa obra. Se não fosse assim, irmãos, nós não ouviríamos isto essa noite. O Senhor não lança a sua palavra em vão. A palavra de Deus, ela não vem para ser lançada ao vento. A palavra de Deus, ela vem com o endereço certo. O endereço certo é o meu coração e o teu coração. Então entenda que Deus nos ama e nos quer bem. Ele não nos olha como fracassados, como derrotados. Ele te vê como filho amado, como filha amada, como alguém que Ele pode enviar a palavra que você e eu vamos corresponder. Receba a palavra do Senhor como incentivo para a tua vida, não para baixar a tua autoestima ou para mostrar o teu e o meu defeito, mas para que você saiba que o Senhor ainda espera em nós. Ele acredita em você e em mim, porque em você e em mim existe o Espírito de Deus. O mundo não tem, então não espere do mundo, mas você tem o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo levanta o caído, Ele ergue, Ele nos tira da inércia, nos mostra campos verdejantes, nos mostra lugares em que nós podemos alcançar.
E é isso que o Senhor quer para mim e para você. Nos posicionar como servos amados, chamados pelo Senhor para a boa obra aqui nessa terra. Você crê? Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus, mais uma vez nós nos colocamos em oração diante de Ti, Pai. Pedimos a Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, nessa noite nos convoca a nos posicionarmos, Senhor, diante de tanta adversidade, de tantas dificuldades físicas, emocionais, que podem nos prender. Nós necessitamos, Senhor, da Tua resposta. Envia, Senhor, anjos poderosos, também, Pai, para entrar nessa batalha, para nos tirar, grandioso Deus, de toda e qualquer prisão, qualquer que seja aquilo que venha nos impedir de progredirmos, de avançarmos, de fazermos o Teu querer. Oh Espírito poderoso de Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, o Senhor tem nos preparado. Nós cremos na Tua palavra, Espírito poderoso de Deus. Atua nesse lugar, Espírito Santo. Atua na vida das Tuas filhas e dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. O Senhor nos chamou aqui porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas e através de nós. Que esse propósito ele possa se cumprir, Pai. Que esse ministério possa existir para um propósito para o qual o Senhor determinou. Oh Espírito poderoso de Deus, o comandar vem de Ti, o operar vem de Ti. Nós somos dependentes das Tuas manifestações, somos dependentes do Teu agir, Espírito poderoso de Deus. Levanta-nos, toca em nós, como Tu fizeste ali com Teu servo. Resgatastes, levantastes, desse a Ele, Senhor, o incentivo necessário. Espírito Santo de Deus, nós também somos carentes desse Teu levantar. Fala conosco, Senhor. Responde, Senhor, as nossas orações. Ouve as nossas súplicas por Tua misericórdia. Oh Deus, nós Te agradecemos por tudo no nome bendito de Jesus. Amém. Pode tomar assento, nós já vamos terminar. Avisando aos amados irmãos e irmãs que estão enfermos, por aqueles, ó Pai, que não têm vindo à Tua casa de oração, porque estão passando, ó Pai, por adversidade, seja física, seja emocional. Nós apresentamos os Teus servos e servas e pedimos que o Senhor, pela Sua misericórdia, os alcance e os liberte de toda enfermidade, de todo o mal que tem atingido o seu organismo. Oramos por aqueles que aqui estão, Pai, que também necessitam de libertação, que necessitam de cura, que o Senhor, pela Sua bondade e fidelidade, possa expressar o Seu amor, ministrando a cura, ministrando a graça na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Senhor, dá-nos uma semana de vitória na Tua presença. Livra-nos, ó Pai, dos homens violentos, sanguinários. Livra-nos dos acidentes. Põe o Teu anjo, ó Pai, em volta, nos guardando, livrando das ciladas demoníacas, livrando-nos dos laços. Opera maravilhosamente nesse lugar, opera na vida do Teu filho e da Tua filha. Desde já nós Te agradecemos por todas as bênçãos alcançadas, no nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Vamos receber a bênção? E que o amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra, não somente